Bom, então, considerando o resultado obtido e a teoria apresentada até o momento sobre os contadores síncronos, observa-se que tanto o contador síncrono 3 bits ele possui uma conexão bem definida, e essa conexão, eu vou colocar ele aqui, comparado com o contador 2 bits que foi deduzido, e essa conexão é o que vai permitir de fato a operação dele segundo a máquina de estados que foi evidenciada, tá? Então, vou colocar aqui as máquinas de estado também e nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse princípio de funcionamento e bem como os resultados, tá? Então, essa máquina de estados aqui ficou maior, mas ela pode ser minimizada, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui. Então tá aqui, ó, certo? E aí é importante observar que a implementação dessa máquina de estados e dessa máquina de estados, ela se refere basicamente a o conjunto de conexões e circuitos combinacionais que foram utilizados nos flip-flops, tá? Então, basicamente, as conexões elas vão controlar o estado atual e o estado futuro em cada transição, certo? Então, se porventura o projetista desfazer algumas dessas conexões aqui, a sequência que o circuito vai reproduzir à medida que vão ocorrendo bordas, ela vai mudar, certo? Então, aqui nos contadores síncronos, existe um procedimento apresentado na literatura que ele permite que o projetista execute qualquer sequência de contagem. E aí, quando eu falo executar, eu me refiro a uma ferramenta que o projetista, uma vez que ele tenha a máquina de estados que ele quer executar, ele executa o procedimento para descobrir que tipo de conexão tem que ser feita entre os flip-flops para que a máquina de estados que ele deseja seja executada no circuito, certo? Então, para introduzir esse método, nós vamos abordar, tá, passo a passo, um exemplo que ele consiste na implementação da seguinte máquina de estados. Então, para desenhar essa máquina de estados, eu vou fazer uso de uma figurinha que ela vai facilitar a organização do desenho, tá? Então, é uma figura bem simples, ó. É esse círculo que está aqui. E aí eu vou desenhar o estado dentro do círculo, tá? São necessários para a nossa máquina 3, 6, 8 círculos desses. E aí a gente vai concluir que eu estou querendo fazer algo aqui que vai utilizar 8 estados, tá? Então, vou colocar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vou copiar um aqui. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí observem que eu vou gerar aqui uma máquina de estados e o meu objetivo é implementar ela com flip-flops, certo? Então, basicamente, o que vai acontecer? O nosso primeiro estado é 0, 0, 0, e aí o próximo é 0, 0, 1, o próximo é 0, 1, 1, o próximo vai ser 0, 1, 0, o próximo vai ser 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1.
e está faltando mais um aqui, tá? Então eu vou colar mais uma figurinha aqui. Então eu vou arredar esse aqui mais para o lado, esse aqui mais para o lado, vou apagar esse aqui, que aí eu edito novamente, tá? Então, vem para cá, vem para cá, para cá. Vou colocar 101, 100, 000, 001. Então, pessoal, qual é a sequência das transições? Vai ser nesse sentido aqui, tá? Então, desse estado vem para esse, vem para esse. Então, a transição vai acompanhar o sentido da seta, tá? Aí, quando ela chegar no estado 100, ela vai reiniciar, certo? Então, vai ser esse sentido que vai ser reproduzido. E aí, observem que interessante nessa nossa máquina de estados. Do 000 para o 001, tá? Mudou o primeiro bit, certo? Do 001 para o 011, mudou apenas o segundo. Do 011 para o 010, mudou apenas o primeiro. Então, eu vou sublinhar aqui, certo? Os bits que estão mudando, ó. Mudou esse bit aqui, mudou esse bit aqui, mudou esse bit aqui. E esse padrão ele vai se repetir ao longo dos estados. Por quê? Porque trata-se de um código Gray, certo? Então, a nossa máquina de estados, diferente do que vem sido feito, que é implementar uma contagem decimal, certo? Crescente ou decrescente, aqui vai ser código Gray, tá? Então, vai contar 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4, 0. Então, ele vai ficar repetindo essa contagem aqui, ok? Então, basicamente, é um exemplo interessante, porque agora a gente observa que com essa conexão que está aqui, essas conexões, a gente não consegue cumprir essa ordem aqui, tá? E a aplicação usual dentro da eletrônica digital é que o projetista construa a sua própria máquina de estados. Então, o que está faltando aqui é entender como são obtidas essas conexões para que o nosso circuito ele implemente essa máquina de estados, tá? Então, o procedimento que vai ser mostrado aqui, ele é como se fosse um algoritmo, tá? Ele tem uma sequência de passos, essa sequência de passos não muda, o que vai mudar é a máquina de estados e o problema que o usuário está abordando, certo? Então, eu vou pegar essa máquina de estados e vou transferir ela para um material de apoio que está disponível lá no Moodle, tá? Então, tá aqui, ó, Universidade Tecnológica, projeto de contadores assíncronos, tá? Esse material, não vou mexer nele, por quê? Porque tem um para contadores síncronos, certo? Então, tá aqui, ó, projeto de contadores. Então, para projetar um contador assíncrono, que é o que a gente vai fazer agora, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo é desenhar a máquina de estados que se deseja implementar, tá? Então, eu vou colar aqui. Tomar o cuidado de diminuir, tá? Desenhei bem grande aqui. Então, assim, tá numa proporção boa. Vou compensar essa informação aqui com um zoom, certo? Então, o primeiro passo, pessoal, é fazer isso que a gente acabou de fazer aqui. É desenhar essa máquina de estados, certo? Então, agora, qual é o próximo passo? É preencher uma tabela que ela é denominada tabela de estados. O que é que essa tabela vai ter de informação? Ela vai ter a informação do estado atual.
Então, o que seria o estado atual? Se nós considerarmos o estado atual como o 0, 0, 0, que é o primeiro estado aqui, em relação a esse estado, o próximo estado, ou seja, quando ocorrer uma borda no nosso circuito, o próximo estado com relação ao 000 vai ser o 001. Então, a gente vai preencher aqui, ó, 001, ok? E agora, com relação ao estado 001, qual vai ser o próximo estado? A gente vai observar a seta, tá? Por que a seta? Porque a seta ela está nos mostrando a direção que nós desejamos que a contagem transcorra. Então, se o contador está em 001, deseja-se que o próximo estado seja o 011. Tá? Essa é a lógica para preencher essa parte da tabela, tá? Que se refere ao estado atual e ao próximo estado. Então, a gente vai usar essa lógica para colocar todos os estados e seus respectivos próximos estados aqui na tabela. Então, se a gente está no 011, a gente vai copiar aqui, ó, o 011. O próximo estado vai ser o 010. Opa. 010. Então, se a referência agora é o 010, o próximo estado vai ser o 110. Então, se a referência agora é o 110, o próximo vai ser 111. E é assim sucessivamente, tá? Então, eu vou preencher isso aqui. Então tá aqui, tá preenchido, tá? Então para ficar mais destacado, eu vou mudar a cor aqui, tá? Para ficar mais evidente, vou colocar uma um pouco mais escura, tá bom assim. Então tá aqui a tabela. É muito importante nesse procedimento tomar o cuidado de preencher a relação correta entre o estado atual e o próximo estado. Isso é importante porque essa informação ela vai ser utilizada para a dedução das conexões nas entradas dos flip-flops, ok? Então agora, uma vez que nós temos aqui a tabela de estados, nós não vamos preencher ainda essa região da tabela, tá? Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender como funciona o flip-flop, ou seja, qual flip-flop que nós vamos utilizar para implementar esse contador. Então agora voltamos para a lousa, tá? Isso vai dar origem a uma nova lousa. E eu vou copiar aqui um desenho de um flip-flop, tá? E nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse desenho. Então, basicamente, pessoal, o nosso objetivo é utilizar flip-flop JK. Então, se for observado no diagrama de estados, nós teremos 3 bits, tá? Tá aqui, ó, nosso diagrama de estados. Então, se ele tem 3 bits, obrigatoriamente nós precisamos de 3 flip-flops, tá? Então, o estado aqui ele é determinado por Q2, Q1 e Q0, certo? Por esses 3 bits. Então, nós obrigatoriamente vamos precisar de 3 flip-flops, ok? Então,
nós precisamos conhecer o que se denomina tabela de transição de estados, certo? Então, não vamos nos preocupar com as conexões nesse momento, tá? A gente vai investigar o flip-flop JK sobre uma nova perspectiva, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Nós temos um flip-flop JK. Eu vou usar o J0 como exemplo, ok? E aí, basicamente, nós temos... Opa! Então, nós temos aqui um gráfico, tá? Que basicamente é um gráfico exploratório, tá? Observem que ele tem as entradas e ele tem as saídas, bem simples, tá? E nós temos aqui no circuito também a tabela verdade. Então eu vou copiar aqui a nossa tabela verdade, tá? Onde é que ela tá? Tá aqui. Opa. Então tá aqui a tabela verdade desse flip-flop, certo? E a gente vai agora investigar o que acontece na transição, tá? Transição de quem, pessoal? Transição da saída, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, transição da saída. Certo? Qual saída? No nosso contexto que é zero, ok? Porque observem aqui na máquina de estados, ó, o que é que está acontecendo de um estado para o outro? Uma borda. O que é que essa borda faz? Essa borda ela desencadeia, com o auxílio das entradas, uma transição, tá? Em algumas das saídas ou em todas as saídas, depende da máquina de estados. Então, essa transição, pessoal, agora nós vamos projetar para que elas ocorram de fato. Então, agora nós vamos exercer influência sobre essa máquina de estados que está ali. Então, o objetivo aqui é investigar o que precisa acontecer para que ocorra uma transição, tá? Então, o primeiro exemplo que nós vamos levantar aqui é considerando que a nossa entrada, a nossa saída, ela é zero, mas ela vai fazer uma transição para nível lógico alto, tá? Então, quando que faz transição de 0 para 1, o que precisa ser feito na entrada? O que precisa em J e K, tá? Ou seja, olhando aqui a tabela verdade, pessoal, o que a gente precisa fazer para desencadear essa transição aqui, além de fornecer a borda, tá? A gente tem duas opções, tá? Então, a primeira opção eu vou colocar aqui, ó, em azul. Essa aqui é a primeira opção, ó. Opa, peguei errado. Não é essa. É embaixo, tá? Então, essa aqui é a primeira opção. Então, se nós considerarmos, aí realmente aqui não importa o valor de J e K, tá? Na verdade, aqui importa. Então, a gente vai apagar aqui. Então, se a gente quer desencadear essa transição, J tem que ser igual a 1. K precisa ser igual a 0. Então, se o J é igual a 1 e o K é igual a 0, quando ocorrer a borda, a saída vai fazer essa transição, certo? Por outro lado, pessoal, se a gente examinar a tabela verdade, existe outra possibilidade, tá?
Então, qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade é o toggle. Tá aqui, ó. Tá. E aí, olha que interessante. A gente considera a mesma situação, tá? A gente quer que o Q seja igual a 0, faço uma transição para 1, o mesmo que está aqui. Porém, agora, se o J for igual a 1 e o K for igual a 1, o que é que vai acontecer com o Q? Ele é 0 aqui, ele vai fazer a transição para 1. Por quê? Porque vai ser o complementar de 0, o estado que vai ser, para o qual o Q vai fazer a transição, que vai ser o 1. Então, temos duas possibilidades, tá? J, vou usar a nomenclatura correta aqui, tá, pessoal? Então, esse J é maiúsculo. Então, J0, ele tem que ser igual a 1 e o K0 tem que ser igual a 1. Ou então, pelo primeiro conjunto de formas de onda, J0 tem que ser igual a 1 e K0 tem que ser igual a 0. Então, o que nós temos aqui, pessoal, duas possibilidades, tá? Com essas duas aqui, nós garantimos essa transição aqui. Agora, olha que interessante. Se for examinada as duas possibilidades, observem que nas duas o J é 1, certo? E em uma delas o K é 1 e na outra o K é 0. Então, a pergunta que eu faço agora é: importa o valor de K? Importa o valor de K? Vamos ver aqui, o valor de... Realmente importa o nível lógico de K0? Não importa, né? Se J é igual a 1, a transição acontece, tá? Q vai fazer isso aqui, ó. Então, como é que a gente representa, esse efeito, tá? Do ponto de vista de transição da saída? A gente monta uma tabela e nessa tabela a gente ilustra as possibilidades de transição, tá? Então, eu vou carregar esse resultado aqui para a próxima lousa. Então, esse efeito que a gente acabou de depreender, considerando uma transição em Q de 0 para 1, a gente coloca nessa tabela, que eu vou estar colando agora aqui. Está aqui a tabela, ó. E a gente vai usar uma condição bem conhecida na eletrônica digital, tá? Que se a gente quer uma transição cujo estado atual é 0 e o próximo estado é 1, a seta indica o próximo estado e esse asterisco denota estado futuro, ou seja, o próximo. J tem que ser igual a 1. K pode ser 1 ou 0, ou seja, K não importa, tá? Então, a gente usa don't care aqui, certo? E se a gente estender essa análise, é necessário avaliar a próxima possibilidade de transição de Q, na qual Q faz uma transição de 1 para 0, por exemplo. Então, agora eu vou pegar de novo aqui a informação da tabela verdade, certo? Então, eu vou tomar cuidado de não carregar o que a gente preencheu ali, tá? Interessante deixar ela aqui. Então, quando nós queremos uma transição na saída do nível lógico 1 para o nível lógico 0, quais são as possibilidades que nós temos? Então, a primeira possibilidade está aqui, ó.
certo? Então, nós usamos o set. E aí, o que vai acontecer aqui? Se Q está em 1, tem que fazer transição para 0. A primeira possibilidade é aquela em que J0 é igual a 0 e K0 é igual a 1. Ou seja, a função reset. Só que também, pessoal, existe essa possibilidade aqui, ó. Ok? E aí, essa possibilidade, o que, que ela é? É o toggle. Por quê? Porque ele está fazendo transição para o nível lógico que é complementar ao estado atual. E então, o toggle aqui vai servir para esse propósito também. E aí nós dizemos que o J é igual a 1 e o K0 também é igual a 1. E aí, refazendo essa análise, o que nós observamos aqui? Que para que a presente transição ocorra, realmente não importa o valor de J. Se o J for 0 ou se o J for 1, o que importa é que K seja igual a 1, para que a transição ocorra. Então, aqui na tabela, como é que vai ficar isso? Se o K for 1, não importa o valor de J, que com nível lógico na saída 1, vai fazer uma transição para 0, tá? Então, a segunda possibilidade, ela está aqui, tá? Está preenchida. Bom, e qual é a terceira possibilidade? A terceira possibilidade é aquela na qual o nível lógico de Q é 1, mas nós não queremos transição, tá? Nós queremos manter o nível lógico alto na saída. E aí, a análise que foi feita até o momento, ela também se aplica. Por quê? Porque nós observamos que nessa condição, se o J for igual a 0 e o K0 for igual a 0, o que vai acontecer com o circuito, pessoal? Ele vai usar a função hold, tá? Ele vai manter a saída constante. Então, se a saída é 1, ela vai permanecer 1. Aí entra um detalhe aqui que precisa prestar atenção, tá? Essa aqui não é a única possibilidade, ok? Existe outra possibilidade. Qual é a próxima possibilidade que garante essa transição? É aquela na qual J é igual a 1 e K é igual a 0. Porque o que acontece? O Q já é 1, mas se o J for 1 e o K é igual a 0, o Q permanece em 1, tá? A saída do flip-flop se mantém em 1, só que por outra combinação. Então, se J0 for igual a 1 e K0 for igual a 0, essa transição também ocorre. E aí nós podemos depreender que, nesse caso, realmente não importa o valor de J. O que importa é o valor de K e ele tem que ser 0. Ok? Então, vou colocar aqui. Na tabela verdade, como que fica essa informação? Ela vai ficar da seguinte forma. Se o valor atual da saída é 1 e deseja-se mantê-lo em 1, K precisa ser 0, mas J não importa. E agora, pessoal, acabou o espaço, eu vou carregar esses resultados, tá? E nós vamos estudar a quarta possibilidade. Aqui, então eu vou pegar aqui a tabela verdade do flip-flop JK, porque ela é bem importante para deduzir essa tabela que nós estamos preenchendo, ok? Então, observem que a possibilidade que faltou explorar aqui, ela se refere a essa situação, na qual que o valor de Q é 0
e deseja-se que ele permaneça em zero, certo? Então, nessa condição, quais são as opções que nós temos? A primeira opção, naturalmente, é o hold, tá? É essa aqui, ó, na qual J0 é igual a K0, que é igual a zero. Então, J0 igual a zero e K0 igual a zero. Então, se isso acontecer, considerando que o estado atual é zero, o estado futuro vai ser zero. Só que, da mesma forma que foi obtido anteriormente, existe outra possibilidade, tá? É aquela na qual o reset é aplicado. Então, se o K for igual a 1 e o J for igual a zero, nós temos a mesma transição, tá? Então, J0 é igual a 1 a 0 e K0 é igual a 1. Então, com dessas duas possibilidades, nós podemos deduzir que realmente não importa o valor de K0, tá? Por quê? Porque numa possibilidade ele é 0, na outra possibilidade ele é 1. O que realmente importa é que nessa condição J0 precisa ser igual a zero. E aí como que a gente armazena, a gente consolida essa informação aqui nessa tabela? Para se obter uma transição cujo estado atual é zero e o estado futuro vai ser zero, J precisa ser zero e o K não importa. Então aqui, pessoal, essa aqui é a nossa tabela de transição de estados, certo? Eu vou copiar ela aqui e vou colocar no nosso material de apoio. Então, o terceiro passo, pessoal, é preencher a tabela de transição, tá? Então, tá aqui a nossa tabela de transição de estados dos flip-flops. Por que é importante ter essa tabela, pessoal? Porque agora o projetista, ele vai atuar de forma ativa na transição de estados, certo?